Então nós vamos colocar aqui o tema, o poder do nome de Jesus. Eu quero hoje falar no livro de Atos, um texto muito conhecido nosso, muito mesmo, e louvamos a Deus por isso. Aqui, meus irmãos, é uma das portas do templo de Jerusalém. Então nós, quando estudamos a Bíblia, estudamos a geografia do templo, que é muito grande, nós entendemos que ele tem 7 portas. Então ele é rodeado de portas. Mas a porta que nós vamos falar aqui, que é a Formosa, onde Pedro e João encontrou com um moço que estava na porta do templo, nós não sabemos qual ela é. Ninguém sabe, nenhum estudioso, não cravam quem é. Tem 7, uma delas é a porta Formosa, mas nós não sabemos qual é. Então, meus amados, lá estavam 2 homens indo para a oração à tarde, possivelmente depois das 3 horas, das 15 horas. Eles estavam indo, 2 discípulos de Cristo, para a oração. Era o momento da oração deles, era comum, estava na lei deles, e lá eles estavam indo. Esses 2 discípulos foram os mais próximos de Jesus, os caras que caminharam muito próximo a Jesus, que foi bênção demais, e eles foram ali muito usados e ousados na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o texto aqui, ele vai dizer para nós o seguinte: abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao versículo 10. Verso 1 ao 10. Eu louvo a Deus porque eu já estou escutando o barulho da Bíblia de novo, né, na igreja. Nós temos falado, né, que nós vamos retomar essa rotina, né, de trazer a Bíblia, ler a Bíblia. Com o tempo nós vamos parar de projetar aqui, mas eu louvo a Deus por aqueles que têm trazido e também têm olhado nos seus aplicativos e lido a Bíblia. Eu acho isso maravilhoso e é muito saudável para a nossa vida espiritual isso. Então nós precisamos mesmo retomar isso em nossas vidas, na nossa rotina. Então eu vou ler ali como o doutor colocou ali. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. A NVI é bom que ela já deixa resolvida a questão, né? Ela já falou o horário, 3 horas da tarde. Certo dia, é o 2, né, Luiz? Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Esse olhe para nós, meus irmãos, eu fico olhando Pedro. Pedro é um cara casca dura, sabe? Se fosse um carioca, é um casca dura. Então Pedro, pensa como é que o Pedro ia falar: olhe para nós aqui, moço. E o Pedro era bravão, né? Um pescadorzão bravo assim. Acho que ele ia falar desse jeito. Pedro e João, o homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Lógico, ele estava esperando esmola. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é a verdade absoluta.
e nós louvamos a Deus porque temos acesso a ela. Quantos hoje estão impossibilitados de ler, de meditar, são perseguidos porque abrem a Bíblia, são perseguidos porque pregam a Bíblia, e nós louvamos ao Senhor porque temos liberdade para o culto, liberdade para a pregação do Evangelho, e nós queremos te pedir, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir e entender o que o Senhor tem para nos dizer. E a terra do nosso coração, ela seja uma terra receptiva, pronta a receber a palavra que o Senhor quer entregar a nós nesta noite. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre a igreja, venha sobre o povo, venha sobre os teus escolhidos e nos abençoe. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, crendo que o Senhor há de falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Então, meus amados, esse encontro, de certa forma, até inesperado, com os discípulos de Cristo, porque eles, inesperado, porque nenhum nem outro, eu acho que não esperava isso. Até porque, como eram várias portas no templo, eles poderiam ter entrado por qualquer outra. Mas aprove a Deus naquele dia, quando o moço ia ser colocado lá, eles entraram por aquelas portas, os dois discípulos, Pedro e João. E aí, meus amados, eles vão poder mostrar, foi o tema que eu dei aqui, poder mostrar ou demonstrar o poder do nome de Jesus, o poder daquele que poderia curar, o poder daquele que poderia mudar a situação daquele aleijado, deficiente, o poder de um Deus para tocar na vida que estava caída, mendigando, passando por necessidade, e era aleijado desde nascença. A palavra deixou muito clara para nós que ele era carregado e colocado lá. Então, ele não tinha uma média deficiência, ele tinha uma hiperdeficiência. E ele, então, era levado, colocado, e lá ficava, pedindo esmolas, e lá era o sustento dele, era o ganho dele, era o que ele precisava para ele sobreviver. Então, meus irmãos, eles encontram esse coxo lá nessa porta, e já estou repetindo, e que é coxo desde o nascimento. Então, meus amados, quando eu olho para esta palavra, é muito interessante, porque imagine você, imagine eu, a situação desse sujeito que nasceu assim, não tinha condições financeiras nenhuma, porque ele tinha que buscar lá o recurso dele, através da esmola. Ele não tinha, com certeza, ajuda de familiares, não tinha, com certeza, ajuda de governo, não tinha ajuda de ninguém. O que ele tinha somente era a condição de ir lá e pedir esmolas. Era a condição que ele tinha. E ele, meus irmãos, ia desde sempre. Ele ia para lá e ficava lá, e ficava lá. Era o meio dele levantar o recurso para ele sobreviver. Então, meus amados, e nós olhamos para o texto, e às vezes o texto, eu já falei isso aqui, nós lemos assim tantas vezes e vai passando por cima, nós nem damos muita importância, parece que é até natural, né? O discípulo encontrou com o cara e falou, levanta e anda, e o cara levantou e andou. Irmãos, não é bem assim, o cara estava sofrendo demais. A frustração no coração dele era muito e de muitos anos. Nós hoje, com a emergência e a urgência que temos das coisas, nós muitas vezes não admitimos nem uma semana de espera. E esse cara estava desde a nascença, desde que ele nasceu, ele estava lá mendigando, esperando. Óbvio que não foi o dia que ele nasceu, ele foi posterior. Mas ele estava lá esperando. Mas nós hoje, com essa emergência, parece que tudo é muito urgente para nós, muito rápido para nós. Então, meus amados, nós não queremos esperar. Mas ele continuou lá e ficou lá.
mas até que, meus irmãos, chega o dia de manifestar o poder do nome de Jesus sobre a vida dele. E isso, meus irmãos, é um alento para você, é um alento para mim, porque, meu amado, minha amada, não importa o tempo que você está demorando, não importa o quanto você está esperando, o quanto você esperou, não importa. Quando Jesus chega na sua vida, ele muda a sua história. Quando Jesus chega na sua família, ele muda a sua história. Quando ele chega em nossa casa, ele muda a história da nossa casa, porque ele é o Deus, Jesus é o que tem todo o poder no céu e na terra. Amém, igreja? Então, meus amados, esse homem, ele tinha essa condição horrível, e ele vai se encontrar com eles. Ele dependia, obviamente, da bondade dos outros, para ir até a porta do templo, inclusive, porque ele ia carregado. Então, meus amados, o que nós aprendemos aqui? O homem, ele é incapacitado de fazer a maioria das coisas. Olha a limitação desse cara, olha a limitação dele. Ele é incapacitado de libertar-se do que ele tem. Ele precisa de Jesus. Meus amados, nós precisamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos, meus irmãos, desenvolver a nossa dependência pelo Senhor em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que tocamos, onde nós estivermos, nós precisamos desenvolver a nossa dependência pelo Senhor. Então, meus irmãos, o ser humano é incapacitado de fazer qualquer coisa, mas quando Jesus chega, a história muda e ela é mudada para a glória de Deus Pai. E o profeta, volto lá no profeta, e ele diz assim, lá no Ezequiel, ele fala assim, o Senhor fala assim, profetiza sobre o vale dos ossos secos, vale de ossos secos, ele fala assim, eu acho que ele deve ter olhado, né, para aquela figura dos ossos, e ele fala assim, será se eu consigo? Aí ele fala para o próprio Deus, que lemos aqui hoje, ele fala assim, Senhor, Tu o sabes, se eu posso fazer. Então ele desenvolve a dependência pelo Senhor, ele fala isso. Então, meus amados, e nós vamos encontrar na nossa caminhada e na nossa jornada muitos assim. Muitos vão estar necessitados, muitos vão estar pedindo, muitos vão estar nessa situação que esse aleijado, deficiente está. Muitos. Agora, e qual é a nossa relação? Qual é a nossa relação? Reação em relação a essa situação. Então ele fala aqui, né, no versículo 6, disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Pedro, meus irmãos, olha para o cara e diz para ele, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu falei quinta-feira, salvo engano, acho que foi, para os que estavam aqui já ouviu. Meus amados, nós, por vezes, o que nós fazemos, quando nós vemos qualquer necessidade, de um, de outro, eu já fiz isso, eu já fiz, estou confessando aqui, abrindo o confessionário, disse aqui quinta-feira. Quem é a igreja do Senhor hoje na terra? Nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja, eu sou a igreja. Então Pedro e João, eles não falaram para ele assim, ó, vai caçar um cara ali mais capacitado, mais orientado, mais crente, mais isso, mais aquilo. Não. Eles falam para ele, olhe para mim. Eu não tenho nada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você sabe o que nós, por vezes, fazemos? Eu disse, abrindo o confessionário, nós falamos assim, procura uma igreja,
Ah, procura o irmão, procura fulano, procura tal pessoa, querido, querida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque esta autoridade está disponível a você e a mim, e nós podemos usar o nome de Jesus e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, que as coisas mudem, em nome de Jesus, que esse país mude, em nome de Jesus, que essa cidade mude, e nós possamos ver, meus irmãos, o poder de Deus manifesta em nome de Jesus. Então, meus amados, quando ele pediu esmola, ele disse: eu estou me empolgando aqui, eu não posso. E quando ele pediu esmola, eles falaram para ele: olhe para nós, em nome de Jesus, levanta e anda. Cheios do Espírito Santo, eles estavam, cheios do Espírito Santo, esses homens caminhavam. Então, meus amados, e Pedro vai demonstrar que a verdadeira riqueza não é ouro, não é prata. A verdadeira riqueza é você ter o poder de Jesus sobre a sua vida, é você ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, é você ter comunhão com Deus. Isso aqui, meus irmãos, é a demonstração da comunhão com o Senhor. Aqui, meus irmãos, não há brincadeira, não tem brincadeira. Eles não estão brincando de ser crente, são homens de Deus, discípulos, meus irmãos, que não se acovardam diante da situação de ver um aleijado, que não é todo dia que cura aleijado também não, irmãos. Porque nós lemos isso aqui e acha que isso aqui é rotina. Não é. Esse cara está lá, ó, na porta da igreja. E muitos passavam como se fosse igreja. Não era igreja como é hoje. E passavam por ele muitos crentes, muitos evangélicos, muitos isso, muito aquilo. Até que chegam esses dois discípulos. Nós precisamos entender que nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo que está em movimento, e nós temos a autoridade em nome de Jesus de proclamar a cura, a libertação, a salvação, cheios do poder e do Espírito, dizendo: Jesus é o que salva, é o que abençoa, é o que cuida, e Ele é, meus irmãos, poderoso, e o nome de Jesus é suficiente para transformar qualquer situação. Amém, igreja? E ele vai dizer assim: levanta e anda. Aí ele segue aqui, ele diz assim, segurando-o pela mão direita. Olha o trabalho de um discípulo. Ele vai lá e proclama a palavra, e ele vai fortalecer ele agora para a caminhada. Ele vai fortalecer ele para a jornada. Então ele está curado, louvado seja o nome do Senhor. Ele levanta, ele pega pelas mãos, levanta ele, firma ele. E ele começa então uma caminhada agora para dentro da igreja, não para fora. Não vou me ater a isso aqui. Mas aí ele diz assim, ó: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Quantas pessoas que você até declara a palavra, você fala até de Jesus, você até faz uma oração para ele, aí passa 2, 3 dias, você nem lembra mais, esquece, não ora mais, não convida mais. Ah, não, essa pessoa não quer, ele não quer ouvir, ele não quer isso, ele não quer compromisso, ele não quer. E você começa também, ao invés de ser um abençoador, de ser um julgador da pessoa. Quem somos nós para julgar? Nós pregamos aqui recentemente da mulher adúltera, que o Senhor Jesus próprio fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem somos nós? Nós não somos juízes. Nós somos aqueles que devemos estender as mãos e ajudar. E eles, é isso que eles fazem. Eles tomam ele pela mão, levantam e abençoa a vida dele. Então, meus amados, e ele ficou curado, seus pés, tornozelos se firmaram. Então, meus amados, Jesus, ele oferece essa libertação. Quantos irmãos, não é fisicamente, estão, meus irmãos, totalmente ou integralmente paralisado em muitas coisas da vida, paralisou e fica lá esperando o que é que vai acontecer, meus amados. E aí ele vai dizer assim:
aqui no 9, ele fala assim: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, olha que coisa boa. Muitas pessoas recebem grandes bênçãos do Senhor, mas eles não vão para dentro da igreja, eles vão para fora. Não vem para dentro, vai para fora. Ele veio para dentro, ele não foi embora. Quantos, meus irmãos, não recebem dádivas, benesses de Deus, a graça de Deus, e a gente nem sabe por onde anda, de tão distante que está do Senhor. Não é só de nós, está distante de Deus também, do Senhor. Quantos estão assim? Quantos? Não são poucos, mas esse ele vem para dentro, ele não vai para fora. Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então eles reconhecem ele e diziam assim, eu imagino, né, que era mais ou menos assim: olha, esse aí não era aquele mendigo que ficava na porta ali pedindo grana? Não era esse cara aí que ficava ali? Ou virou a história do cara mudou totalmente. Querido, se você quer mudar a sua história, vai para a presença de Jesus. Se você quer algo novo, extraordinário na sua vida, vai para a presença de Jesus. Se você quer ver o toque do Senhor sobre a tua vida, vai para a presença dEle. Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer em você e através de você. Então, meus amados, e a bênção sobre a vida daquele cara não foi só sobre ele. A bênção sobre a vida dele, a cura sobre a vida dele, o impactou e impactou a sociedade que estava ali, impactou os membros daquela comunidade, impactou aquele povo que estava entrando ali para o culto, impactou as pessoas ali envolvidas nesse momento ali, impactou. Falou assim: não é esse o cara. Olha que importância do testemunho, olha que a importância de você agarrar com Jesus, olha a importância de você fazer parte de uma comunidade e as pessoas entenderem que você é um cara firmeza, ponta firme, que você não é aqueles lá mais ou menos, mas quando eles olham para você, eles veem em você um testemunho verdadeiro, um homem fiel, uma mulher fiel. Nós somos a carta ou as cartas que o mundo está lendo, ela está sendo escrita e o mundo está lendo. Nós somos olhados dioturnamente pelo nosso testemunho, por aquilo que falamos, como agimos, reagimos. Nós somos olhados, meus amados, e nós devemos entender que nós precisamos a cada dia fortalecer no Senhor e dar, meus irmãos, testemunho daquilo que o Senhor tem feito às nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, nós precisamos, ele reconhece a sua necessidade de libertação. Pode ser que eu fale com alguém hoje aqui que precisa reconhecer a necessidade da sua libertação. Todos nós, em algum momento, nós nos encontramos na posição desse homem coxo, incapazes de nós fazermos alguma coisa. E nós precisamos do nome de Jesus sobre nossas vidas. Precisamos reconhecer que só através de Jesus nós recebemos a verdadeira libertação. Nós, por nós mesmos, somos incapazes, mas nós, em nome de Jesus, nós podemos avançar e provar da bondade dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? E você pode confiar no poder do nome de Jesus. Às vezes, no seu dia a dia, na sua rotina, no cotidiano nosso, nós às vezes ficamos amedrontados diante de situações adversas que nos sobrevêm, que chegam até nós. Isso é normal conosco, meus amados, mas nós devemos confiar no poder do nome de Jesus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que o nome de Jesus, ele traz cura, o nome de Jesus traz libertação,
O nome de Jesus, ele traz prosperidade. O nome de Jesus traz harmonia. O nome de Jesus, em nome de Jesus, há cura. Em nome de Jesus, há coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, nós podemos ver o toque do Senhor sobre nós e nós podemos provar das delícias que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Seja um instrumento de Deus. Ô querido, às vezes, eu não vou desafiar você forte não, às vezes não é lá na Cracolândia não é nos casqueiros, nos cascudos, não é lá, não é no boteco, às vezes é dentro da sua casa, um familiar, às vezes é um amigo de trabalho, às vezes é uma pessoa que precisa urgentemente de uma palavra, urgentemente, e talvez o Senhor está esperando você se levantar e dizer, eu não tenho nada para fazer por você, mas eu tenho quem pode fazer para você, eu não sei como fazer, mas eu tenho um que pode fazer, aliás, eu nem sei orar direito, como convém, mas eu vou orar por você e vou colocar você no altar do Senhor, ou vamos fazer uma oração juntos. Então, meus irmãos, o Senhor usou Pedro, usou João, e Ele pode usar nós para isso como um canal de bênção e libertação para os outros, em nome de Jesus. E isso, meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos de anunciar o Evangelho a todos aqueles que precisam, e nós precisamos levar esse Evangelho a todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bem rápido, pensa aí, não precisa de eu falar não. Ou quantas pessoas você conhece que precisam do Evangelho? Quantos? No seu trabalho, no seio da sua família. Quantas pessoas precisam do Evangelho aqui na cidade, na rua, profissionalmente, amigos? Você vai pensando aí. Então, meus amados, e às vezes o Senhor coloca eles no nosso caminho para nós exercermos a nossa fé, exercer o nosso ministério, exercer a autoridade que está no nome de Jesus e ir avante, sabendo que Ele pode fazer isso, Ele nos dá esse privilégio. Então, meus amados, é só Jesus que pode libertar, curar e transformar. Esse homem, através do nome de Jesus, ele se levanta, firma, e ele começa a saltar, a pular, e vai, meus irmãos, glorificar o nome do Senhor. Que nós, meus irmãos, eu e você, possamos viver todos os dias confiando naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Confiar naquele que pode fazer muito mais além do que aquilo que você pede e imagina, porque Ele é um Deus de amor, de graça e misericórdia, que ama você, que se preocupa com você e que sabe da sua vida. Cada passo que você dá, Ele sabe da sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus, para parecer que vai acabar. Vamos repetir todos juntos o título do sermão? Está escrito ali, ó. O poder do nome de Jesus. Mais uma vez? Mais uma vez? Eu lembro quando a Rosana estava na faculdade, ela foi aprender a tocar violão. Como nós não avançamos muito não. Eu fiquei no lá, ela aprendeu algumas coisas a mais. E ela tinha um professor, ele tinha uma música que ele ensinava lá para elas, era ela e a Regina que faziam a aula. E a música dizia assim, era só 2 ou 3 notas, falava assim, há poder. E ele fala, acho que o cara era meio carioca. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aí eu só sei até aí, bem, me perdoe. Chaves do inferno e da morte, há poder no nome de Jesus. Ô irmão, nós tínhamos que sair daqui cantando isso. Às vezes nós enchemos a nossa mente de tanta coisa, de tanta bagunça. Está pensando no Japão, sushi, sashimi. Amanhã que jogo vai dar, o que vai dar? Tire isso do seu coração, varão. Olhe para Jesus.
e pense naquilo que Ele pode te dar. Declara sobre a sua vida, declara sobre você. Eu tenho uns caras que é meio louco, eu falo, põe a mão sobre a sua cabeça e declara aí, vaso, que Deus está te abençoando. E não é, meus irmãos, isso não é um evangelho triunfalista, eu repito isso todo dia aqui. É crer que Jesus pode fazer, é crer que Jesus transforma, muda, e Ele tem cuidado de nós. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Chega lá no seu trabalho amanhã e declara em nome de Jesus, muda isso aqui. Chega na sua casa e diz em nome de Jesus, muda isso. Muda em nome de Jesus. Muda a minha conta bancária, muda o quadro médico, muda Deus, muda. Em nome de Jesus, o Senhor tem todo o poder. Muda o que precisa, em nome de Jesus. E Ele vai mudar, Ele vai transformar para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Curve a sua cabeça. Senhor amado, nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esse nome tem poder, esse nome é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Deus amado, e que esse nome, Ele se manifeste sobre nossa vida, sobre esta igreja, sobre nossas famílias, sobre nossos negócios, sobre a nossa saúde, sobre nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Seja mudado todo e qualquer quadro adverso a nós, e seja manifesto o poder de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Nós te adoramos porque Pedro e João nos dão um exemplo abençoado, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e nós te louvamos, e nós te agradecemos, e nós bendizemos o teu nome por esta palavra, e nós cremos em nome de Jesus, que nós veremos coisas novas, poderosas, e nós avançaremos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Oramos agradecidos, amém e amém. Amém, igreja? Podem se assentar, só um minutinho.